Bom, jovens, vamos lá. Muito tempo depois daquele outro vídeo da parte um, no mesmo dia. Vamos terminar esse negócio aqui. Faltam quatro exercícios aí, pouca coisa, tá? Então vamos lá. A questão fala o seguinte: a força da gravidade é dada por M1, M2, MT aqui no caso, Gzão, que é a constante, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância da espaçonave até o centro da Terra, M é a massa. Tá certo. M é a massa do que sobrou do Saturno 5 e MT é a massa da Terra e G é a constante gravitacional. Enquanto em órbita circular de espera, o que sobrou do Saturno 5 estará sujeito a uma aceleração radial ou centrípeta, que é V quadrado sobre R. Utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em km por segundo do que sobrou do Saturno 5 em órbita de espera, e desconsidere outras forças além da gravitacional. Para simplificar, considere que a massa do planeta Terra vezes a constante de gravitação dá 406 mil quilômetros cúbicos por segundo ao quadrado, e que o raio da Terra é de 6.300 quilômetros, e que a força e a aceleração têm a mesma direção. Fique atento às unidades. Tá. Que é o seguinte, é a continuação do anterior, né? Então algumas informações a gente vai precisar de lá daqui a pouco. Bom, força resultante igual a massa e aceleração. A força que age aqui é a força gravitacional. Então é a massa desse satélite, massa da Terra, vezes a constante gravitacional, dividido por R ao quadrado, que é igual a massa do satélite vezes a aceleração, que é a V quadrado sobre R. Então eu vou simplificar essa equação aqui, peraí. Vou tacar esse M aqui para fora, esse M aqui para fora. Vou tirar esse R e esse quadrado aqui em cima. E aí eu fico com V quadrado, que é igual a massa do planeta Terra, vezes a constante, dividido por R. Tá? É isso? Isso. Vou puxar aqui, então. V é igual a raiz... Peraí, a raiz de MT vezes G dividido por R. Tá, só que ele fala que MT vezes G dá 416 mil. Então a velocidade aqui vai ser a raiz de 416 mil dividido pelo raio, que é 6.300. Tá? Já está tudo em quilômetros, tá? Então não precisa transformar nada. Já está quilômetros por segundo, quilômetros cúbicos por segundo ao quadrado, aqui está em quilômetros. Então você vai resolver isso aqui, você faz a divisão, faz a raiz, dá 64, tá? A raiz de 64 dá 8 quilômetros por segundo, tá? Que dá 8.000 metros por segundo, ele quer... Isso vai pedindo a velocidade. Calcula a velocidade de quilômetros por segundo, então já acabou, tá? Se ele pedisse em quilômetros por hora, transformaria isso aqui, 8 quilômetros por segundo, são 8.000 metros por segundo, multiplicaria por 3,6, tá? Curiosidade só, isso dá 28.800 quilômetros por hora, é a velocidade do satélite, tá? Então, essa aqui é a continuação daquela mesma prova, por isso que está citando o Saturno ainda, o foguete Saturno 5, tá? Vamos para a próxima parte, que é a parte B da mesma questão, que fala o seguinte: uma estimativa. Deixa eu só ver se está gravando tudo certo aqui. Parece que sim. Uma estimativa para determinar o incremento de velocidade ΔV, ou seja, quanto de velocidade tem que aumentar, necessário a injeção da trajetória translunar, pode ser feita considerando como sendo uma velocidade de escape do campo gravitacional terrestre. Quanto de velocidade eu preciso aumentar para entrar na trajetória para a Lua, tá? Enquanto saindo da órbita da Terra. Calculada na altitude da órbita de espera, menos a velocidade menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo ponto. A velocidade de escape, a velocidade que o corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional e chegar ao infinito com velocidade nula. Ou seja, por exemplo, a velocidade de escape da superfície da Terra seria você atirar um objeto para cima e ele já sair dessa arma, desse canhão, com uma velocidade suficiente para sair da gravidade e não ter mais interação gravitacional. Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre a energia cinética
a energia potencial gravitacional e cinética seja nula. Calcule esse ΔV, tá? A partir da órbita de espera. A velocidade de escape seja atingida, tá? E as energias cinéticas e potenciais são dadas por. Ele passou ali. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Então a condição que está no enunciado é que a soma dessas energias tem que dar zero. Então, mv de escape ao quadrado dividido por 2, menos, ó, desse menos aqui, tá? Então dá para fazer assim, ó, mais, né? A soma das energias tem que dar zero. Mais, menos, m, massa do planeta Terra, Gzão, dividido por R. Tudo isso aqui tem que dar zero, tá? Eu vou passar esse termo para o outro lado, que eu quero a velocidade, não é? Então vai ficar m vezes velocidade de escape ao quadrado sobre 2 é igual. Isso negativo passa para cá. mt, Gzão, sobre o raio. Ó, essa massa aqui dos dois lados é a massa do satélite, cai fora. Vou puxar para cá. A velocidade de escape é igual. O 2 passa para o lado de cima, então vai ficar 2 vezes massa da Terra constante sobre R. Raiz para tudo isso aqui. A velocidade de escape, aqui eu vou ter raiz de 2, né, que multiplica a raiz desse número, tá? Esse número a gente usou na alternativa anterior. Deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma coladinha. Cadê? Dá 416 mil, né? Dividido dava 64, dava 8. É isso? É, né? Isso aqui dá 8. Todo esse pedaço aqui, ó. A raiz disso aqui dá 8. A gente viu no último exercício. Então a velocidade de escape é a raiz de 2 vezes 8, só que raiz de 2 é 1,4, segundo o que o exercício pediu aqui. Então a gente multiplica e dá 11,2 km por segundo. Ele quer que a gente calcule a variação de velocidade. Bom, o ΔV é a velocidade final menos a inicial. A velocidade final para o escape tem que ser essa aqui, 11,2. E a inicial era 8, que a gente calculou na alternativa A, tá? ΔV, então, dá 3,2 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade a variação de velocidade para você ter o escape. Só por curiosidade, isso dá 11.520 km por hora. Então, o satélite tem que ganhar essa velocidade para conseguir sair da órbita da Terra, já orbitando e ir em direção da Lua. Certo? Então, vamos para a próxima. Questãozinha bem mais tranquila agora. É o comecinho de outra prova. De que ano eu não lembro, tá? Mas é o comecinho de outra prova. Que fala o seguinte. Coloque o nome do planeta, planeta não, ou satélite na frente de cada descrição. Primeiro, acinzentado, sem atmosfera, de dia 420 graus Celsius, à noite menos 180. O segundo mais denso, a evidência da presença de gelo nas crateras, em crateras profundas no solo. A velocidade da Terra ao redor do Sol é de 107 mil km por hora. Mas este planeta viaja a 172 mil km por hora. Vamos lá, vamos entender. A gente tem quatro planetas rochosos no sistema solar. São planetas que eles são mais densos. O centro dele tem solo, tem bastante rocha. Os outros planetas, os grandões, lá Júpiter, Netuno, Urano, são gasosos, basicamente gases. Então vamos ver. Ele não tem atmosfera. Ele é um dos planetas rochosos, porque ele é denso, tá? A velocidade dele de órbita é maior que a da Terra, então quer dizer que ele está mais próximo do Sol. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido ele gira em torno do Sol. Sobram dois planetas, Vênus e Mercúrio. Vênus tem um efeito estufa estupidamente alto, porque a concentração de gás na atmosfera é gigantesca. Mercúrio, eu ia falar Netuno, Mercúrio, que é o primeiro planeta do sistema solar. Então aqui seria Mercúrio, tá? Eu não vou escrever inteiro porque não vai caber. É o planeta acinzentado, sem atmosfera, com grande variação de temperatura. O segundo mais denso, tá? Qual que é o mais denso aqui? Eu não sei afirmar para vocês, tá? E
o grande segredo para saber que, por exemplo, não seria Marte é que a velocidade de órbita é maior que a velocidade da Terra. Então ele está mais próximo do Sol que a Terra. Sobram dois. Pela atmosfera, a gente sabe que é Mercúrio, porque a Vênus tem atmosfera, Mercúrio não tem. Próximo. Rico em hidrogênio e hélio. Rico em gás. Já é um dos planetas gasosos. Não é nem Mercúrio, Vênus, Terra, nem Marte. É algum dos gasosos. Atmosfera em constante turbulência, tá? Isso não ajuda em nada. Com ventos de mais de 1.800 km por hora também. Campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Anéis com espessura média de 10 metros. Nos anéis tem corpos de dimensões entre 1 centímetro e 10 metros. Aqui é aquela grande coisa. Qual dos planetas gasosos tem anéis? Todos, tá? Júpiter, Netuno, Urano, Saturno, todos têm anéis. Só que os que são visíveis daqui da Terra são os anéis de Saturno. Então aqui a gente está falando de Saturno. Próximo. Descoberto em 1930. Era planeta, agora é planeta não. Já vou parar aqui, todo mundo sabe que o que foi rebaixado foi Plutão. Então não vou nem continuar. E a última alternativa. Sua superfície parece com a da Terra. Há dunas, lagos de metano e canais de rios. É a maior lua de Saturno. E a segunda maior lua do sistema solar. Tem diâmetro 50% maior que a nossa lua. Então, é maior que a nossa lua, né? Rodeada de espessa bruma. A atmosfera é densa e complexa, composta de metano e carbono, semelhante à Terra primitiva. Aqui tem que saber um pouquinho mais, ter um pouco mais de curiosidade. Essa lua é a lua Titã, tá? Das luas de Saturno, Titã e Europa, que é uma outra lua de Saturno, talvez sejam as mais fáceis de talvez um dia abrigar um certo tipo de vida, porque tem água, tá? Mas aí esse último tópico você tem que ter um pouquinho mais de curiosidade para astronomia. Aí, gente, é uma coisa que não dá para fazer de um dia para o outro, de uma semana para outra. É uma coisa que você vai adquirindo. Mas todas as outras, se você parar para analisar um pouquinho, você chega rápido na questão. Tem uma dica ali no meio, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tá, vamos lá. Como a olho nu não temos como distinguir as distâncias dos astros até a Terra, parece que todos estão na mesma distância, fixados numa esfera imaginária chamada de esfera celeste, que envolve a Terra, conforme indica a figura. Então parece que tem uma capa em volta da Terra, né? Uma certa distância, está tudo grudadinho, os vagaluminhos estão grudados. Claro que isso não é verdade. Pergunta 2. A. Indique no globo terrestre ao lado com uma seta o local onde o Polo Norte e o Polo Sul. Escreva Polo Norte e Polo Sul atrás de cada seta. Bom, aí tá de boa, né? Porque aí também Polo Norte tá aqui, Polo Sul tá aqui. Tá, opa, Polo L não, né? Polo Sul. Ah, professor, e se tiver invertido? Ah, gente, ninguém vai. Não tem globo com o Polo Sul, com Brasil, Austrália pro lado de cima, né? Então, porque é questão de referencial, mas a gente estabelece que para cima norte, para baixo sul. Primeiro, a 2 tá feita. Aqui tá, a 2A tá feita. Beleza. 2B. Prolongue com uma reta pontilhada o eixo de rotação da Terra até chegar à esfera celeste e lá escreva Polo Celeste Norte e Polo Celeste Sul. Então, o eixo de rotação da Terra é esse aqui, ó. É justamente o eixo que o globo é preso para girar. Aqui em cima, nesse ponto, eu tenho Polo Celeste Norte e aqui eu tenho Polo Celeste Sul. É como se fosse o Polo Sul e o Polo Norte, mas não preso na superfície, né? Olhando para o espaço. Então, a 2 está feita. São conceitos, gente, que pelo menos essas duas primeiras não precisa nem saber bem o que é, né? No caso, a B, né? Porque a A tu não sabe. E a C, A e B representam duas estrelas quaisquer na esfera celeste.
Desenhe na figura ao lado as trajetórias que essas estrelas descrevem ao longo de 24 horas. A Terra não gira? Então essas estrelas também vão girar. Elas vão girar aqui, tá? E vão aparecer, vão dar a volta lá no planeta do outro lado, vai ficar ruim de desenhar aqui, tá? E voltam para esse ponto. Então essas estrelas, elas giram nessa esfera celeste. É como se tivesse um planeta dentro de outro, como se a Terra estivesse girando ao redor de uma outra Terra, de uma outra circunferência que fica fixa, tá? Porque é questão diferencial. Então, essa aqui seria a órbita delas. É como se você tivesse um núcleo da Terra vendo a Terra girar. Você viria o Equador fazendo esse ponto B dando essa volta, e lá em cima, sei lá, no Trópico de Câncer, ou no Círculo Polar Ártico, Antártico, Ártico, agora não lembro, tendo essa rotação lá em cima. Então, questãozinha só de fazer desenho. Lembrando que esse ano, gente, a prova é remota, então provavelmente não vai ter nada do gênero, vai ser só coisas para marcar, tá? Bom, vamos pro próximo, que é exercício rápido, de boa, tá? É o penúltimo esse exercício, tá? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Penúltimo. Coloque certo e errado na frente de cada uma das informações abaixo. Galileu observou a Lua, observou que a Lua tinha montanhas e crateras e o Sol tinha manchas escuras. Sim, tá? Esse é aquele tipo de coisa também que vai muito do gosto, da paixão por astronomia que talvez vocês tenham, ou que vocês já tenham visto por aí. O Galileu usou muito a luneta para observar coisas no sistema solar. Então ele tinha representações da Lua, manchas no Sol. O Sol tem manchas escuras, que não vem ao caso porque são. Ele conseguiu observar tudo isso. Então, verdadeiro. Galileu descobriu que a Via Láctea era constituída por uma infinidade de estrelas. Via Láctea é uma coisa que na cidade a gente parou de conseguir enxergar, mas é uma região do espaço, olhando da Terra, que você tem muito mais estrelas. Que os gregos deram o nome de Via Láctea, caminho do leite, porque ficava esbranquiçado à noite. Se você pode ir para o sítio, para uma fazenda bem afastada das cidades, você consegue perceber isso. Existe uma região do céu que tem muito mais brilho. É o centro da nossa galáxia. Então, por ter sido chamada de Via Láctea lá pelos gregos, a nossa galáxia ganhou esse nome de Via Láctea. Então, sim, dá para perceber só olho nu, tá? Que tem muito mais estrelas. O que ele só percebeu foi que aqueles pontos eram estrelas, né? Próxima afirmativa. Galileu descobriu que Júpiter tinha 4 satélites. Sim, tá? Ele observou os satélites, ele observou manchas em Júpiter. Júpiter tem uma mancha gigantesca que parece um tornado gigante que acontece em Júpiter, tá? Esqueci o nome agora. Tudo foi observado por Galileu. Galileu tem grande parte das observações antigas dessa época se devem a Galileu. Não necessariamente medidas astronômicas, mas observações. Galileu inventou a luneta astronômica. Esse aqui é aquele tipo de questão que te leva, sabe? Ele falou, nossa, Galileu observou tudo, mas ele não inventou a luneta. Isso está errado. Eita, que o meu mouse quase caiu aqui. Isso está errado. Quem inventou a luneta astronômica foi o... Eu vou até dar uma colada aqui. Hans Lippershey, tá? Foi esse cara que inventou a luneta. O Galileu, ele aperfeiçoou a luneta, tá? Então não foi o Galileu que inventou a luneta. Nesse caso aqui, gente, se fosse uma prova original lá, sem pandemia, é como se fosse um verdadeiro e falso. Ou errar um tópico ou outro aqui não teria problema. E por fim, Galileu observou as fases de Vênus? Sim. Gente, Vênus é o planeta mais perto da Terra que a gente tem. É o brilho no Sol, do brilho no céu, tirando as estrelas mais fortes que a gente tem, é a estrela d'alva, tá? Que chamam de estrela d'alva. Quando começa a anoitecer, você vai ver a Lua e você vê um ponto bem mais claro. É Vênus refletindo a luz do Sol, tá? Então é muito fácil observar Vênus. É muito difícil trabalhar com Vênus, mandar sondas para lá, mas é muito fácil observar porque está muito próximo da Terra, tá? Então aqui seriam essa sequência. E agora tem um texto do tamanho do universo aqui, gente. Vamos lá. É a última questão essa, tá? Ela tem só várias alternativas. Em 2017 foram celebrados os 40 anos do lançamento das espaçonaves não tripuladas Voyager 1 e Voyager 2. A Voyager 1 visitou Júpiter e Saturno, encontra-se a 21 bilhões de quilômetros da Terra longe.
E a Voyager 2 visitou os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, encontrando-se atualmente a 17,5 bilhões de quilômetros. Ambas continuam em funcionamento. São as coisas humanas mais distantes da gente, tá? Conforme ilustrado na figura abaixo, que eu vou colocar para vocês depois ali, o último estágio do foguete colocou a Voyager 2 no espaço a velocidade de 36 km por segundo. Velocidade essa medida em relação ao Sol. A partir do momento que se encontra no espaço, a velocidade de Voyager 2 diminui significativamente por ação da gravidade, ao passar por Júpiter. A velocidade da Voyager 2 é aumentada em mais de 10 km por segundo, conforme mostrado na figura. Após esse aumento repentino, a velocidade volta a cair novamente por ação da gravidade, até que a espaçonave se aproxime 100 mil km de distância de Saturno, conforme mostrado na figura direita. Nessa figura tem-se representação simplificada bidimensional da trajetória de Voyager por Saturno, em relação ao referencial fixo em Saturno. Como a passagem ocorre em um tempo curto em relação ao período orbital de Saturno ao redor do Sol, considere Saturno como um referencial inercial. Então vamos pensar que Saturno está parado e a gente tem só o movimento dessa sonda ali ao redor. Considere VA e VB como os vetores velocidades da sonda Voyager 2 nos pontos A e B em relação ao referencial de Saturno, e ambos têm módulo igual a 14 km por segundo. Na figura, VSAT é o vetor da velocidade de Saturno em relação ao referencial do Sol, e seu módulo é de aproximadamente 10 km por segundo. Dica para resolver algumas questões abaixo, lembre-se que a velocidade é uma grandeza vetorial, Tá. A figura é essa. Espera aí que eu coloquei errado. Essa aqui, tá? Então aqui você tem as informações que ele cita, né? As velocidades. Urano, tá? Terra, tá? E aqui essa figura VA e VB. Primeira pergunta. Calcule a variação do módulo da velocidade 2, da velocidade da Voyager 2 entre os pontos A e B, conforme apresentados no referencial de Saturno. Aqui, gente, no enunciado ele fala que essas duas velocidades são iguais, tá? Então, se as duas velocidades são iguais, o módulo, a variação do módulo é um menos o outro. Então vai ser, sei lá, VA menos VB. Se isso aqui é igual, a variação de velocidade é zero. Então é como se fosse um carro fazendo uma curva com velocidade constante. Variação do módulo, do valor, zero. Primeira questão está feita. Só isso. Tá? Próxima. Considere que ao passar pelo ponto B, cadê? A Voyager 2 tem o seu vetor velocidade na mesma direção e sentido da velocidade de Saturno em relação ao Sol. Considerando que o módulo do vetor velocidade da Voyager 2 em relação a Saturno é de 14 km por segundo e o módulo da velocidade de Saturno em relação ao Sol é de 10 km por segundo, calcule o módulo da velocidade de Voyager 2 em relação ao Sol. Então, olha só. O que esse texto aqui todo está falando? A gente tem a velocidade da Voyager em relação a Saturno, que é de 14 km por segundo. Só que este conjunto todo se move, porque Saturno se move em relação ao Sol, 10 km por segundo. Então tem uma outra velocidade de movimento, que é 10 km por segundo. Totalizando qual velocidade de movimento? Qual a velocidade real de movimento do conjunto? Tá? A velocidade real, a velocidade total, tá? É igual a 24 km por segundo. É tipo aquele exercício lá do primeiro ano, do barco atravessando o riozinho, quando o barco está a favor da correnteza, sabe? Você soma as velocidades. Mesma ideia aqui. Tá bom? C. Determine o módulo da variação do vetor. Determine o módulo do vetor velocidade da Voyager 2 em relação ao Sol, quando ela estiver no ponto da figura A. Considere os vetores VA e velocidade do satélite são perpendiculares. Então, olha só, você tem uma velocidade VA, que é essa aqui para cima, né? VA, que vale 14. E tem a velocidade de movimento em relação ao Sol, aqui está fora de escala, que vale 10. Eu quero saber esta velocidade aqui, ó. A velocidade real da sonda em relação ao Sol.
tá? Vou chamar isso aqui de velocidade V, só de V mesmo, tá? De novo, analogia com o riozinho. Correnteza levando para um lado e você atravessando o rio com uma velocidade para frente. Qual a sua velocidade real? Aí aqui, gente, Pitágoras, né? 14 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aqui não dá para fazer o triângulo pitagórico. Então a gente vai fazer esse 14 ao quadrado. Vou usar a calculadora aqui, gente, porque já está no final do dia. Eu já não estou pensando direito. 14 vezes 14, 196. 196 mais 100. V quadrado igual a 296. V igual a raiz de 296. E aqui ele fala que a raiz de 296 é 17,2 quilômetros por segundo, tá? Percebam que aqui a gente trabalha com unidades maiores, né? Quilômetros por segundo, não metros por segundo. Então tá aí o nossa variação de velocidade vetorial, ó, vetor velocidade, que eu tô fazendo com o mouse. Certo? E a última questãozinha aqui para fechar o nosso vídeo, ficou maior que os outros, achei que ia ficar menor. Calcule a variação do módulo da velocidade da VOR de 2 entre os pontos A e B medida em relação ao Sol, tá? É possível concluir que Saturno adicionou ou retirou energia cinética da VOR de 2 com respeito em relação ao referencial ao Sol. Sem a conclusão, perde 0,1. Então, a questão vale 0,25. Se você não responder a segunda parte, você perde 0,1. Tá? Então, a gente calculou que a velocidade em relação ao Sol, numa questão lá para cima, a velocidade em relação ao Sol é de 24 km por segundo. Calculamos na segunda alternativa, na B, se eu não me engano. É isso, né? Perdão. Calculamos que a velocidade no ponto B, vou fazer aqui em cima, em relação ao Sol é de 24,24 km por segundo. E a velocidade de A é 17,2 km por segundo. Em relação ao Sol, fizemos essas duas contas, na B e na C, respectivamente, velocidade de B e velocidade de A. O que aconteceu com a velocidade? O movimento é de A para B. Não aumentou a velocidade? Então a gente tem essa variação de velocidade, que é 24 menos 17,2. Então a variação de velocidade no módulo em relação ao Sol, você vai fazer essa conta aqui, vou usar minha colinha, 6,8 km por segundo. Tive um aumento de velocidade. Então se eu tive um aumento de velocidade, eu tive um aumento da energia cinética. Por quê? Energia cinética é mv² sobre 2. Se eu estou aumentando a velocidade relativa, eu estou aumentando a energia cinética, tá? Isso aconteceu por quê? Porque parte da energia, o que virou energia cinética no sistema? A energia que era potencial gravitacional. Você começa a afastar do planeta, você começa a afastar do Sol, a energia potencial gravitacional diminui, conservação de energia, a energia cinética aumenta. Certo? Pessoal, espero que tenha sido ajudado vocês aí. É na correria mesmo, tá? Não deu para mandar antes. Mas perceba que não tem nada. Tem uma questãozinha outra um pouquinho mais cabeluda, mas não é nada que é o fim do mundo. Dá para fazer de boa essa prova. E é isso aí. Qualquer coisa me procure. Até mais.